Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Nova lei de imigração. Quem são essas pessoas que chegam de países como Haiti e Venezuela e como a presença delas muda o nosso dia a dia? Somos responsáveis por eles num país que é difícil até para a gente que vive aqui? Para responder essas perguntas e propor novas provocações, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Túlio de Souza é advogado e é especialista em direito internacional. E Rodinei Medeiros, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e coordenador do Ministério de Acolhimento de Refugiados da Igreja Batista da Lagoinha. Quero agradecer aqui, pastor Rodinei, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui participando desse tema tão atual, tão importante para nós. E também o doutor Túlio de Souza, que está aqui com a sua contribuição, falar para a gente sobre a lei. Prazer. Obrigado, doutor. E eu quero começar aqui perguntando para o doutor Túlio. O que é que muda, doutor, nesse antigo Estatuto do Estrangeiro para essa nova lei, a chamada nova lei de imigração, que é de 2017? Bem, na verdade as coisas já vinham mudando desde a Constituição de 88 e se voltarmos atrás há muitos anos, porque o Brasil, com a Constituição de 88, ele estabeleceu uma série de direitos e garantias, não só para cidadãos brasileiros, mas também para os estrangeiros, e também foi signatário de acordos e convenções internacionais dispondo sobre o tratamento de estrangeiros. O que a lei de imigração fez foi justamente sistematizar todos esses compromissos já assumidos pelo Brasil dentro de uma nova norma, tá? E deixando para trás aquela herança do Estatuto do Estrangeiro baseado estritamente na política de segurança nacional, tá? Extremamente refratário ao estrangeiro, tá? E que esse sim era totalmente incompatível com o ordenamento jurídico atual. Eu quero voltar nessa minha pergunta que eu vou fazer agora, mas eu queria antecipar aqui um pouquinho. Então, ela não surgiu daquele momento ali que estava falando de refugiado, de imigrante dos países da Europa, porque pareceu que foi um pouco provocado por aquilo que surgiu a lei. Não foi isso, né? Absolutamente, absolutamente. Já vem uma discussão há mais de 10 anos a esse respeito, né? Já começa lá atrás na Constituição Federal a esse respeito, e o Brasil, muitas das normas que estão hoje, direito de refugiados, de apátridas, já fazem parte de convenções e acordos internacionais cujo Brasil é signatário, né? Então não se trata de nada casuístico nem oportunismo. Pelo contrário, esse episódio dos refugiados, caso já houvesse uma legislação orientando a política pública para lidar com os estrangeiros, provavelmente ele teria desdobramentos muito mais favoráveis do que teve recentemente. Né? Interessante isso, né, pastor? Porque a impressão que tem, às vezes para quem não conhece, não está acompanhando isso, é que isso surgiu em razão de um contexto, né? Agora está explodindo aí, sobretudo sírios, pessoas indo para a Europa e Estados Unidos, vamos mudar a lei, então não é a partir de um contexto, de uma situação como essa que nós temos a nova lei. Agora, quando a gente fala de lei de migração, do estrangeiro, etc., temos que falar das pessoas, dos refugiados, digamos assim, né? Das pessoas que estão saindo dos seus países por diversas razões. Aí uma pergunta aqui para o pastor Rodinei. O que te chamou a atenção nisso, pastor? Que experiência é essa de trabalhar ou de acolher essas pessoas aqui no Brasil? Eu acho que todos nós sofremos com esse povo tão sofrido e perseguido. Há alguns anos atrás, nós temos um trabalho no Brasil chamado Mais. Eles tiram os refugiados, principalmente da Síria, e têm trazido esses refugiados para o Brasil. E eu recebi uma ligação para que eu pudesse ajudar uma família. Coloquei à disposição, mas aquela assim, estamos à disposição, Lagoinha está à disposição para recebê-los, mas não imaginava que seria tão rápido, né? Então nós recebemos uma família da Síria, um casal com 3 filhos, não sabia o português, muito pouco o marido, o pai dos filhos, e menos a esposa sabia um pouquinho do inglês, e recebemos em Betim. E
Então, vem sem ninguém para a nossa nação, não sabe a língua, não sabe a cultura. E foi um grande desafio para nós. E hoje, graças a Deus, não temos só essa família, mas temos outras famílias, e não só da Síria, mas também temos de outros países. E o Estado, o que o Estado pode oferecer? Deveria oferecer muito, mas não oferece nada ao mesmo tempo. Então, nós fomos atrás para ajudar essa família e foi uma experiência muito boa. E eu vejo que Lagoinha tem todas as condições para abençoar e receber muita gente de outros países. E podemos falar mais sobre isso no decorrer do programa. Sim, porque quando falamos de lei de migração, não tem como não falar no refugiado, né, doutor Túlio? Porque, assim, hoje é uma demanda muito grande, né? Eu vi agora há pouco uma matéria sobre refugiados haitianos no sul do Brasil, nós vamos até conversar também um pouco sobre isso. É um desafio muito grande os países lidarem com essa situação, porque normalmente os países planejam pensando na sua situação. E de repente tem uma legislação própria para isso, para aceitar o estrangeiro, e de repente há, digamos assim, uma demanda muito grande e imediata, e aí tem que se pensar não só em termos de legislação, mas em termos também de questões humanitárias, né? Os países precisam ter uma legislação que visualizam também essas questões humanitárias e não simplesmente questões jurídicas e ou diplomáticas, digamos, né? A questão da migração, assim, é um assunto que começou hoje, né? Nós fomos na Bíblia, né? A caminhada de Moisés com o povo judeu fugindo do Egito é uma migração. Né? Eles estavam no Egito, refugiados, eles eram refugiados no Egito, de repente sofreram opressão, né, do faraó e decidiram sair em busca da terra prometida. Então você tem realmente esse é um dos pontos de aplicação da lei de migração, que é a questão dos refugiados. Tá? Você tem também pessoas que transitam pelo mundo e com o avanço tecnológico, melhoria dos transportes, hoje ficou muito mais fácil você deslocar do país A para o país B. Né? Historicamente, por exemplo, se pegarmos o Brasil hoje ele tem muito menos migrantes do que teve no passado. O Brasil já chegou a ter 10% da sua população formada por migrantes. Tá? A média mundial é de 3%, ou seja, e os Estados Unidos têm 12% da população formada por migrantes. Então você veja, nós já tivemos 10%, a média mundial é 3%, os Estados Unidos têm 12% e o Brasil hoje só tem 0,3% da população constituída por migrantes. Então, nós temos um espaço enorme para receber esses imigrantes até você chegar à média mundial de 3%. E podem ser refugiados, que são pessoas qualificadas, porque ninguém cruza o oceano, cruza o continente, como bem disse o pastor, para um país, numa língua que ele não conhece, com cultura que ele não conhece, longe da família, por nada. Ele está em busca de alguma coisa, de uma nova vida, de recomeçar uma nova vida. Então a lei ela trata tanto desse refugiado, desse apátrida, como daquele migrante irregular, a pessoa que decide a certa altura da vida mudar. Mudar de país, né? Mudar de país. Agora, deixa eu aproveitar aqui sua fala, até sobre a questão bíblica, ele provocar o pastor Rodinei. Pastor, a Bíblia, já que está aqui no ambiente de falar de Bíblia, etc., a Bíblia fala do cuidado que deve ter com o estrangeiro, né? Com o viajante, assim, o Velho Testamento trata disso. E aí, como o doutor Túlio está lembrando aqui, assim, o Velho Testamento é uma história de migração, né, pastor? Então, assim, passou por um lado, sai lá para onde um lugar, vai para onde? Não sei, para uma terra não conheço, ele vai. Quer dizer, alguém teve que, de uma certa forma, acolhê-lo bem ou mal. Depois moram ali, desce para um outro país e lá outro problema. Depois sai daquele país, agora vocês vão para outro lugar que é a terra prometida. Quer dizer, foi um histórico de migração. O povo que conta a história narrada no Velho Testamento é uma história de migração, né, pastor? Que lição que a gente tira disso para nós? A Bíblia nos ensina a cuidar bem dos órfãos, da viúva e do estrangeiro. Então, é uma direção de Deus para nós. O que nós ensinamos é o que eu ensino à igreja. Eu falei, se você cuidar bem do estrangeiro, Deus vai te honrar de uma maneira ou outra. Nesse sentido, né? Que Deus nos honra em todos os sentidos. E a experiência que a gente tem de ver uma família bem-sucedida que tinha tudo para dar errado, é muito mais do que você ganhar qualquer coisa
material. Eu sei que Deus honra também no material. Então, o que eu vejo, ensino para os pastores que estão comigo, invista nas pessoas que ninguém quer investir. Quando você pensa do refugiado, ele sai destruído. Eu converso com essa família, eles estavam na Síria e eles fugiram para a Jordânia. Quando chegaram na Jordânia, a fronteira fechou. Nossa. Eles voltaram para a Síria. Quando foi entrar na cidade, a fronteira fechou. Eles ficaram no deserto. Ficaram 3 dias perdidos. Não dá para ter noção do sofrimento, né? Não tem noção. Os filhinhos nós, cresceram, né? Vendo os priminhos sendo mortos. Então, é um sofrimento, mas um sofrimento da alma, muito mais do que do físico. E aí, nós somos um povo tão amável. O Brasil é um país abençoado. Nós produzimos para alimentar 1/4 da população mundial. Nós temos tudo para abençoar, tudo. Ah, pastor, vai vir um terrorista. Mas aí eu sempre penso assim, o terrorista quer o governo daquele local, então ele vai atacar o governo daquele local, vai fazer, ou quer trazer terror nas nações que eles acham que são as nações que atacam o seu povo, né? O Brasil é um povo de paz. O terrorista vem para cá, vai tudo converter. Agora, rapidamente aqui, Túlio, para a gente encerrar aqui esse bloco, a lei, assim, eu acho que tem essa questão da motivação bíblica e etc., essa história da Bíblia, essa motivação do amor, né, pastor? Você precisa acolher quem está na situação de vulnerabilidade, independentemente de quem seja. Ou é o vizinho do lado, ou é alguém que é dependente de químico, ou é alguém que mora do outro lado do mundo. Não interessa. Se a gente for pegar do ponto de vista bíblico ou da religião, é o amor que você tem que dar para todo mundo, né? Agora, considerando isso, ou além disso, não há, assim, do ponto de vista do Estado brasileiro, uma tentativa de equiparar o cidadão estrangeiro, ou esse refugiado, ou esse cidadão que está sem país, com o cidadão brasileiro, assim, não há um risco de a lei ou o Estado brasileiro colocarem os dois no mesmo pé de igualdade? E se houver, isso é um risco realmente? Há essa possibilidade? Mas eu vou provocar aqui, mas eu vou guardar essa pergunta, vou pedir para o doutor Túlio responder no próximo bloco, que nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E enquanto isso, quer apresentar as suas dúvidas, críticas e sugestões? Então entre em contato com a hashtag Nova Lei de Migração, através das nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Voltamos já. Já estamos de volta com o nosso Advocacy. Hoje conversando sobre a nova lei de migração. Quer conversar conosco? Então mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 027 0984. E não deixe de colocar a hashtag Nova Lei de Migração. Bom, eu encerrei aqui o bloco anterior perguntando para o doutor Túlio, e eu queria a sua resposta agora, doutor. Afinal de contas, essa nova lei de migração, que é do ano passado, ela não equaliza demais o brasileiro com o estrangeiro? Não, de maneira alguma. A base, tá? A base normativa da situação do estrangeiro é a Constituição Federal. Ou seja, a lei não pode atribuir mais direitos ou garantias do que o que já se encontra previsto na Constituição Federal. Então, do ponto de vista dos direitos políticos, né, esses aí não são acessíveis aos estrangeiros. E isso é uma regra constitucional. Os demais, esses aí são acessíveis a todos os cidadãos no Brasil. Inclusive, a participação em associações ao estrangeiro é assegurada, porque havia uma discussão se o estrangeiro poderia ou não participar disso, de determinados tipos de associações, até mesmo reuniões, e isso hoje está claro que não há mais vedação não é restrição, pela nova lei. né? Não há. Tem uma restrição. Agora, pastor, o senhor começou falando aí de estrangeiros que chegam. Qual é a realidade desse pessoal que chega aqui no Brasil? E que, assim, precisa do acolhimento da sociedade, da população, mas também o Estado precisa dar algum apoio. Qual é a realidade desse pessoal? O senhor começou a falar
de uma família, né, que foi quando começou esse ministério. Uhum. A realidade é muito triste, né? Porque a pessoa vem, talvez com a saúde emocional totalmente abalada, financeiro nenhum, sem a língua. Então, o que a igreja hoje, Lagoinha, faz? Assume essa família. Nós assumimos as famílias que temos, pagamos o aluguel, colocamos o alimento, pagamos a água, pagamos a luz, as coisas básicas, né? Se necessário, o remédio. Então, conseguimos a escola para os filhos estudarem, aí conseguimos um emprego. E no decorrer, esse povo é muito trabalhador, né? O brasileiro trabalha muito, mas quando alguém vem para outra nação, ele precisa, né? E principalmente, nós estamos falando de árabe, trabalham muito. Então, hoje, essas famílias que nós temos, quase todas já são empresários na nossa nação. Tem restaurante, tem marcenaria, pintura de carro, eles estão trabalhando, né, como outro brasileiro, mas trabalham muito mais. E normalmente vem de onde, pastor? Sim. Nós temos da Síria, né, as famílias nós temos, os refugiados da Síria. Eu tenho uma família do Quênia e chega constantemente pessoas querendo ajuda do Haiti, a gente encaminha e nós estamos aí fazendo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Acho que haitiano hoje tem uma demanda muito grande, né? Alguns países, sobretudo acho que a Síria está mais Eles já estão, os haitianos já... do problema, né, que está lá muito forte. Mas tem tido muita também migração de haitianos, mais próximo, bolivianos, né? mais próximo, mais né? Próximo. Pois você tocou num ponto, por exemplo, bolivianos já imigram para cá desde a década de 80. Sim. Né? Basicamente, se você hoje for a São Paulo, no bairro do Brás, no Bom Retiro, a segunda língua lá é o espanhol, é o castelhano. Né? E muito interessante isso que o pastor Rodinei se referiu, os bolivianos, a primeira geração que chegou como imigrante e que trabalharam naquelas confecções ali do Brás, hoje eles próprios já têm as suas confecções e controlam. É muito interessante porque Minas Gerais, nós não podemos esquecer, é um estado de migrantes. Né? Por exemplo, se você pega Cristiano Ottoni, que é uma figura política de relevo em Minas Gerais, ele era italiano. João Pinheiro, que dá nome a uma avenida aqui em Belo Horizonte, era descendente de italianos. E os dois, tanto Cristiano Ottoni quanto João Pinheiro, promoveram a imigração no estado de Minas Gerais. Né? As colônias, o Barreiro, né, a origem do Barreiro é uma colônia de imigrantes italianos, né, que trabalharam, prosperaram e hoje o Barreiro é aquele bairro que todos conhecem, com uma população bastante ativa. Então, o país já teve uma política pública mais adequada para receber os migrantes. Claro não, que... eu já vi isso que nós ainda temos comunidades, por exemplo, árabes muito grandes. Sim. E de primeira geração. Eu conheci muita gente. Quer dizer, Sim. A gente tem familiares e etc., mas comunidades árabes grandes. Sim. E de primeira geração. Não agora, nesse momento, mas até um pouco anterior, né? Existem. E vieram para cá e foram... Quer dizer, havia uma resistência, sempre houve sempre há resistência imigrante, mas com o tempo foram se inserindo na sociedade e tiveram os direitos, as dificuldades sempre vão existir. Eu vejo que os tempos mudaram, né? Nós já recebemos muito aqui no Brasil, mas hoje nós estamos saindo muito. Os nossos jovens estão indo embora. Então a nossa cultura está mais para sair do que para receber. Né? Eu acho que tem a ver com o que você falou, né? Que a nossa população de migrantes diminuiu. A população de imigrantes diminuiu e uma coisa que a gente não pode perder de vista... Agora, quais as razões, né, pastor? Desculpa, porque o senhor falou aí que parece que inverteu, bate com o que ele está falando. Sim, com certeza. E que, bem, o Brasil, até pouco tempo atrás, ele se beneficiava no crescimento dos últimos 15 anos do bônus demográfico. E esse bônus demográfico acabou, não só no Brasil, como no mundo todo. E, de repente, a única forma que você tem de completar a força, a mão de obra, é com migrante. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta nesse sentido. Como é que fica essa relação com a economia? Porque, por exemplo, hoje parece que é uma tendência no mundo, sobretudo em alguns países, nos Estados Unidos, parece que a expressão mais forte é de um protecionismo. Fecha as portas
um pouco para o migrante, em razão de proteger os empregos, a qualidade de vida, o acesso aos meios, etc., dos seus próprios cidadãos. Ou seja, nesse sentido, o Brasil não está numa caminhada na contramão. E que impacto que tem isso, se é que a gente pode fazer essa avaliação, qual que é o impacto disso para a economia? Não corre o risco assim de, igual o pastor Rodinei mencionou ali, muitas dessas pessoas hoje são empresários. Grande, pequeno, médio, mas são empresários. Não seria o lugar de um brasileiro, ou um boliviano que tem hoje um trabalho, sobretudo em confecções, que é o caso lá em São Paulo, não é o trabalho de um brasileiro, que aquele brasileiro perdeu o posto para um migrante? Ou não? Eu creio que não. É porque eu penso que, como os brasileiros saem para fora, a grande maioria dos brasileiros vão trabalhar em serviços. Quando prestação de serviço, né? Um pedreiro, um bombeiro, um carpinteiro. Quando também a grande maioria que chegam aqui, eles vão trabalhar na obra, vão trabalhar fazendo a limpeza, a grande maioria dos imigrantes. Isso são serviços que os impostos ficam, o custo, o gasto deles fica na nossa nação. E hoje, se você, dentro da nossa cultura que tem mudado, se você for procurar hoje um servente de pedreiro, você não acha com facilidade. Mas você acha alguém que veio do Haiti aqui, um venezuelano, que topa o desafio de trabalhar como servente de pedreiro, mesmo que lá no Haiti ele era engenheiro. Não, e no momento que a nossa economia não está boa. Que né? não está boa. E quando estava no outro patamar, estava assim, na outra sequência assim, de crescimento da economia, mais difícil ainda. Sim. E já não se achava. Né? Mas a expectativa é que, veja, a economia não vai ficar eternamente estagnada. Você vai chegar àquele momento em que você demanda mão de obra. O Brasil precisa desse tipo de mão de obra. Não é só o Brasil. Todo país no mundo precisa do trabalho do migrante. Entendeu? O migrante assim, é fundamental, foi fundamental para a construção dos Estados Unidos, foi fundamental para a construção da América como um todo, foi da América Latina, foi fundamental para a Europa. Né? Até hoje. Até hoje, a Europa sem o migrante ela não sobrevive. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, Paris, a França de maneira geral, passado um primeiro momento realmente que havia um choque enorme entre os franceses e os migrantes, Paris hoje é uma cidade que é muito mais multicultural do que há 15, 20 anos atrás. E, na minha opinião, isso tem uma vantagem na medida em que torna a economia mais pujante. Né? São famílias... Claro, sempre vai existir a crítica. Né? Mas são famílias que têm acesso aos serviços. Mas eles também têm direito, eles estão produzindo. Eles estão economicamente ativos. Né? São famílias que vão ocupar um lugar. Não vão. Porque se você tem uma economia crescendo, você precisa de pessoas para trabalhar. Então, eu não vejo assim essa concorrência. No Brasil, então, jamais houve essa concorrência. Né? Apesar de que, e aí a preocupação com a regulamentação da nova lei. Né? A nova lei, apesar da nova lei abrir o espaço para o migrante se inserir no mercado de trabalho, quando você chega na regulamentação, criam-se certas dificuldades, né, que principalmente de deixar para o Ministério do Trabalho, vamos dar o nome aos bois, ao Ministério do Trabalho, avaliar que situações, né, ou seja, a oportunidade ou não do migrante poder exercer essa ou aquela atividade. Então, isso eu acho um risco. Porque na hora que você... É o que acontece hoje. Na hora que você joga para um órgão do Ministério do Trabalho, né, esse poder, né, de dizer a última palavra se concede ou não visto, você está colocando em risco o processo de imigração. Esse é um ponto que eu não concordo, até porque vivenciei isso em algumas situações há pouco tempo que eu falo, 5 anos atrás, quando o Brasil vivia o boom das commodities, vieram vários trabalhadores de fora para cá, principalmente chineses, né, no Rio de Janeiro. E esses chineses, eles foram, assim, vítimas de emboscadas, de tudo. Tá? Por quê? Porque trabalhadores, né, daquela região não admitiam a presença do trabalhador chinês. Inclusive, foi um processo bastante complicado. Sequestro, tudo que você pode imaginar foi feito. Agora, a gente também tem que pensar na forma como
o brasileiro encara isso, não só do ponto de vista de política, da lei, etc., mas individualmente, né? Como é que eu olho para o estrangeiro, como é que eu olho para o migrante que está chegando no Brasil e querendo apoio, querendo ser acolhido, querendo ser recebido, né? Mas eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco conversarmos um pouco mais com o pastor Rodinei. E nós vamos novamente para mais um café, é a ponto de tomar um cafezinho e nós já voltamos. Até já! E voltamos conversando sobre a nova lei de migração. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, compartilhe e sinta-se à vontade. Afinal de contas, o Advocacy é nosso. Eu encerrei aqui o bloco anterior, pastor, perguntando qual que deve ser a nossa disposição enquanto cidadão, enquanto pessoa humana, com essas pessoas e com esses cidadãos que chegam de outros países para cá. O que o senhor nos aconselha? Eu tive uma experiência quando busquei uma família da Síria e deixei ela na casa e tinha um intérprete que ele só falava o árabe. E quando eu deixei na casa, nós deixamos tudo arrumadinho para ele, ele me fez uma pergunta. E a pergunta ele fez assim: por que você está fazendo isso por mim se eu não entendo nem a sua religião? Ele era muçulmano. Eu olhei para ele com o intérprete e disse assim: eu não estou fazendo isso por você por causa da sua religião ou por causa da minha. Estou fazendo isso porque Deus te ama da mesma maneira que me ama. E você é muito importante para nós. Aquele moço levantou, me deu um abraço, chorou. E até hoje ele me tem como pai dele, mesmo que a idade dele é próxima da minha. É isso que nós precisamos, o amor. As pessoas olham muito para as pessoas e olham para a religião da pessoa. Nem todo muçulmano a minoria é terrorismo, é terrorista. São pessoas como nós, temos sentimento como nós, sofremos como nós. E o que nós precisamos é estender as mãos. Deus tem nos dado essa oportunidade de estender as mãos. E por que não? Então, acho que não só Lagoinha, mas todas as igrejas, todas as denominações, todas as religiões deveria apoiar, estender as mãos e ajudar. É o mínimo que a gente pode fazer. Aliás, pastor, um tempo atrás eu vi a entrevista de um jornalista muito conhecido na TV brasileira, e ele viajando a trabalho, e as viagens dele de férias também, ele escreveu sobre alguma coisa sobre a idade dele, e ele falou exatamente disso. Ele rodou o mundo inteiro, religiões diferentes, culturas diferentes, hábitos alimentares, mas absolutamente a maioria, e ele falava assim, 95% das pessoas querem coisas parecidas no mundo inteiro. Criar as suas famílias, ter estabilidade, tanto no trabalho como na condição de sustentar a família, os filhos irem à escola, crescerem e etc. Ou seja, nós não somos concorrentes uns dos outros, né? Enquanto pessoas humanas, enquanto criatura de Deus, nós não estamos concorrendo. De jeito só nenhum. Porque estamos em países diferentes, né? A língua é diferente, a cultura é diferente, mas nós temos os mesmos sentimentos, né? O sofrimento de ver um filho perdido ou morto é o mesmo sentimento de um árabe, é o mesmo sentimento do brasileiro. A dor no coração. Essas famílias que nós recebemos perderam tudo, casa, não tem mais nada, perderam familiares, sofrem. E aí eu vejo também a cultura deles, a paixão por aqueles que ficaram. Todo o dinheiro que eles conseguem, eles tiram pelo menos assim, 50%, 60% e envia para a Síria. Primo, um amigo, um vizinho que perdeu, como que eles entendem esse sofrimento do outro, porque ele passou por isso. Hoje nós vivemos numa pátria abençoada, mas também sofremos. Nós sabemos o que é violência, nós sabemos o que é perder um jovem para as drogas, a gente consegue entender, porque vivemos isso. Quem estava na guerra sabe o que é guerra. Quem perdeu tudo sabe o que é perder tudo. E a gente pode ajudar com um pouquinho. É verdade. Acho que isso é para todos nós. É verdade. Inclusive, a participação da sociedade civil desse processo todo, tanto com os haitianos, com os sírios,
africanos, a sociedade civil teve um papel muito importante, porque o governo, o Estado, não estava preparado para isso. Não dá conta, não está dando conta. Assim, o governo federal tem buscado, no caso lá em Roraima, o governo federal está dando todo o apoio logístico, né, a legalização dessas pessoas, o registro, tentando encaminhar para uma posição, para outras cidades maiores que possam absorver aquela mão de obra, mas isso aí sabemos que o governo não está preparado. Não, a política pública em geral, sem apoio da sociedade, não consegue ser. E a sociedade é né? fundamental. Nessa hora, a sociedade é quem quem dá o asilo, né, que nós falamos aqui no início do programa, o direito de asilo faz parte da cultura oriental. Né? Se você for na Bíblia, se você for, né, o direito de asilo na cultura islâmica está lá. Uma vez que você recebe o refugiado, ele se torna seu protegido. Sim. Agora, o senhor está lembrando aí, doutor, de Rondônia? Nós tivemos casos aqui de Acre, perdão, do Acre, eu queria até mencionar o Acre, e Roraima, sobretudo da América Central e do Sul, que entram por ali. E eu vi algumas matérias, eles vão parar no Rio Grande do Sul, vêm para Minas Gerais, etc. Começou a ter um probleminha entre os estados brasileiros aí nisso, né? Parece que o governo não estava conseguindo muito bem coordenar essa ação, porque entra lá, é cadastrado, deve ter algum encaminhamento, etc. E, em alguns casos, parece que estava havendo assim, o deslocamento desses migrantes em ônibus e etc. E os estados que estavam recebendo estavam sem informação. Quer dizer, acho que o governo, talvez pelo volume e não ter se preparado, teve problemas. É aquilo que você mencionou da política pública. O Estado, ele muitas vezes usa a política pública como proselitismo e esquece de fazer algo efetivamente que vá surtir resultados. Então, nesse caso dos migrantes, eles estavam entrando pelo norte do país e pegavam um ônibus e desciam no primeiro ponto que fosse possível. Soube de casos de alguns que caíram nas mãos de gatos, né? As pessoas disponibilizavam a passagem de ônibus, traziam eles São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, né? Algum lugar desse, e ali colocavam no subemprego para se beneficiar daquela mão de obra barata. Infelizmente, falta uma coordenação entre os estados, tá? É isso. Falta coordenação, nós somos uma federação aos trancos e barrancos. Né? Infelizmente. Não, eu falo que a Federação do Brasil ela merece ser estudada pela NASA. Pela NASA. É uma revisão pela NASA. Mas a coordenação, por quê? Você tem esses países, esses estados do norte, como o ponto de entrada deles no Brasil, né? Você tem demandas, claro, no Rio Grande do Sul, mas houve casos, por exemplo, do migrante que foi enviado do norte para o sul, chegou lá e não tinha o que fazer. Aí ele começou a zanzar pela cidade. Né? A zanzar pela cidade, aí sim, cria no imaginário da população aquele receio, ou seja, quem que é essa pessoa? O que ele está fazendo aqui? Mas aí é falta de política. É falta de coordenação pública, não adianta. E o que eu estou vendo é que continuamos batendo cabeça. Batemos cabeças com os haitianos, né? E estamos agora batendo cabeça com os venezuelanos. Apesar de que alguns, como o próprio pastor Radinei disse, alguns já estão buscando auxílio em outras instituições e se colocando na sociedade. Mas o Estado brasileiro, ele evoluiu. Se no início do século XX nós tínhamos uma política, ou até mesmo no século XIX, com o imperador Dom Pedro II, tinha uma política de receber esses imigrantes, hoje, em pleno século XXI, o Estado bate cabeça. Se chega um imigrante aqui em Belo Horizonte, aonde que ele vai? Onde que ele vai recorrer? Prefeitura? O Estado tem um órgão, né? Mas veja, ele não uma coisa é o órgão responsável pela implementação da política pública, outra coisa é aquele órgão que executa a política pública. E nisso aí falta realmente o local de execução, ou seja, onde é que o imigrante vai ser recebido para ver toda essa parte de legalização, documentos, alojamento, não, isso aí realmente ainda é deficitário. Ainda é deficitário. Eu sei que o Estado de Minas tem um setor no governo do Estado responsável pela migração, né, dentre outras atribuições. Agora, eu provoquei aqui dessa situação dos estados, porque assim,
Nós vimos casos, na mídia em geral, na imprensa, que chegou pelos estados do norte e não desceram no primeiro ponto, não, desceram no último, foram parar em Porto Alegre. Quer dizer assim, acho que 5.000 quilômetros de estrada e nesse meio do caminho, assim, os estados não se falavam ou não se falaram e num dado momento chegam 2 ônibus de venezuelanos ou haitianos e para numa praça em Porto Alegre, desce um monte de gente. E aí, vai fazer o quê? Aí a população começa a ficar com resistência. Não tem o que fazer, vai trazer roubo, vai trazer insegurança, vai trazer uma série de coisas. Vão para onde? E aí começa, pastor, assim, exemplos, assim, literalmente exemplos. Pessoas que olham, se compadecem e acabam acolhendo essas pessoas em casa. Dá abrigo, dá proteção, dá alimento, até que as pessoas se estabeleçam, até que as pessoas comecem também a trabalhar, enfim, até que elas tenham minimamente uma identidade, assim, de onde eu moro, o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, caí no lugar e não sei literalmente quem é, não falo o idioma e vive uma situação talvez pior do que onde ele estava, que pelo menos lá tinha as relações já estabelecidas, você conhecia as pessoas. Aqui é literalmente uma pessoa estrangeira que é rejeitada. Ou seja, acolher essa pessoa que chega, como o Dr. Túlio falou, a política pública só é eficiente se a população envolver com ela, né? Quer dizer, não é só com migrante, acho que é com adolescente, com a pessoa que mora na rua. A política pública não é eficiente se a população não envolver com ela. Eu sei que é difícil para você acolher alguém na sua casa, principalmente pelo que nós vivemos no Brasil, a violência explodindo. Sim. Né? Mas, se não houver uma disposição do nosso coração para acolher essas pessoas, elas vão morar na rua. E vai ficar o estado dela pior, como você acabou de falar, quando ela saiu da sua nação, principalmente refugiado. Então, é necessário. O conselho é procure as igrejas. O melhor caminho, seja a igreja católica, as igrejas evangélicas, que ali vai ter um apoio com certeza melhor. Não, e na pior das hipóteses, ou o mínimo que se pode fazer, alguém ali vai conseguir alguma informação de para onde caminhar esse imigrante, né? Sim. Qual órgão público bater, qual equipamento público que deve ser acionado para acolher aquela pessoa, porque também às vezes a igreja pode não ter condições materiais ou a paróquia de acolher aquela pessoa, mas ela tem o recurso da informação e do acesso à informação para encaminhar essa pessoa que acabou chegando, mesmo que tenha a fronteira aberta pelo Brasil. Tem, isso aí, as instituições religiosas, elas tiveram um papel muito importante nos últimos 5 anos em relação à migração. Sempre tiveram, né? Mas agora, nos últimos 5 anos, assim, elas assumiram o protagonismo, né? Como o pastor Dinei está falando aqui, elas assumiram o protagonismo, porque do ponto de vista do Estado, se você verificar hoje a condição dos venezuelanos que estão em Roraima, né? Eles estão, assim, eles são recebidos, eles têm o apoio logístico da União, né? Lá uma Polícia Federal está lá, Anvisa, enfim, tem esse apoio logístico, porém, lá, né? Passou dali, ou seja, passou da zona aduaneira, acabou. Ou seja, eles não têm onde dormir, eles não têm como trabalhar, eles ficam vagando pela cidade, Boa Vista, procurando um emprego aqui, quando eles poderiam estar sendo bem encaminhados em outro lugar. Então, assim, realmente é buscar essas instituições que tenham condição de se não abrigar, pelo menos indicar Dar informações. Ajudar a acessar, né? Agora, doutor, nesse sentido, assim, no que a lei pode melhorar? O que precisa ser aprimorado? Não falo só na lei, mas no decreto, na legislação como um todo. Não, a questão da lei, veja, a lei, como eu disse, ela consolidou todo o marco legal relativo à migração e que o Brasil era ou editava ou era signatário, no caso de normas internacionais. Quando sai o regulamento, o que acontece com o regulamento? O regulamento, ele cai naquilo que eu chamo de um vício do legislador brasileiro, que é jogar muitas questões para o poder discricionário. E isso dá margem, né, para uma interpretação ampliada e equivocada que pode trazer dificuldades. Né? O caso mesmo, por exemplo, da deportação. Né? A pessoa que é deportada, né? A deportação, antes a pessoa aguardava
por ordem do ministro da Justiça, ela poderia aguardar o processo preso. Agora não, ela vai ficar aguardando em liberdade, mas sob vigilância. Mas o que é isso, sob vigilância? Então, pontos como esse estão espalhados pelo decreto. E isso pode gerar uma insegurança, tanto por parte do migrante, quanto por parte da pessoa que vai estabelecer uma relação com aquele migrante. A gente não pode perder de vista que esse migrante, uma vez estabelecido no Brasil, ele vai criar relações de toda ordem, relações contratuais, relações familiares, né? Obrigações com o Estado brasileiro, enfim. Então, essa característica do regulamento que dá muito espaço para uma interpretação, para exercício do poder discricionário, eu acredito que ele deveria ser revisto. É isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui para todos e queremos destacar uma pergunta que recebemos da jornalista Angélica Coronel, da TVE de Porto Alegre, que fez um documentário sobre a imigração e que enviou uma pergunta para os nossos convidados, né? A nova lei de imigração já está sendo aplicada corretamente pelas autoridades ou se, na prática, imigrantes de países pobres ainda são vistos como cidadãos de menores direitos? Isso ocorre? Como eu disse, né, o governo federal tem feito a parte dele, no caso dos migrantes de Roraima, o governo federal tem feito a parte dele. Tá? O apoio logístico tem recebido, tem dado tratamento. É óbvio que não há uma distinção em migrantes de países pobres e migrantes de países ricos. São migrantes. Tá? Agora, eu faria a diferença, por exemplo, entre migrantes, né, em condições normais, né, a pessoa que decide ir para um outro país, e refugiados. Com relação aos refugiados, eu acredito que a situação ainda é bastante complicada. Que normalmente são de países que estão numa situação difícil, né, pastor? Quando o migrante sai da Europa para vir para o Brasil, com certeza que ele está vindo para um trabalho mais específico, né? Uma situação específica. Quando vem um refugiado, ele encontrou essa porta aberta, ele vai entrar. O migrante que chega aqui, por exemplo, ele se aposenta na Europa e vem usufruir a aposentadoria dele, o benefício aqui no Brasil. Esse é um. Bom, eu acho que interessa que nós devemos acolher os migrantes de uma forma ou de outra e eu acho que o Estado está trabalhando para isso também, quanto muda a sua legislação. Sim, eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Túlio por essa conversa tão agradável, tão boa e esclarecedora aqui, juntamente com o pastor Rodinei, que nos provoca, né, pastor, para esse nosso papel de acolher, estudamos onde a história relata a história de migração. Então, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso Advocacy hoje. Um prazer ter essa conversa aqui hoje. E chegamos ao fim de mais um programa. E aqui queremos convidar você a assistir ao premiado documentário produzido pela TV Educativa de Porto Alegre sobre a migração, apresentado pela jornalista Angélica Coronel. O link está na nossa página do Facebook. Até o nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.